Can you tell me where? Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Um vídeo muito importante, claro. Antes de eu falar sobre o que vai se tratar o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem, né, o procedimento padrão de sempre que a gente faz aqui em todos os nossos vídeos, que é deixar o like, ativar sininho para as notificações, se inscreverem no canal caso vocês não sejam inscritos, por aí vai. Também nos seguirem em todas as nossas redes sociais, Facebook Progland, Instagram Prog_Land, Groover para quem quer é artista e quer mandar alguma coisa, né, Prog_Land também, né, nas nossas plataformas também de áudio, porque esse conteúdo aqui também vai ser disponibilizado por lá para quem quiser ouvir em qualquer hora do dia, em formato de podcast, Prog Talk ou Progland também. Para quem também quiser patrocinar, entre muitas aspas, né, financiar o nosso canal, a chave Pix é progtalk2112@gmail.com, né, também vai estar tudo aqui embaixo na bio e por aí vai. Além desses procedimentos padrões de sempre, né, eu queria, antes de eu já começar a falar sobre o que vai se tratar o vídeo de hoje, né, pedir para que vocês, na verdade não é nem pedir, mas sim agradecer, né, agradecer a nossa conquista recente dos 1000 inscritos aqui no nosso canal, né, nosso canal é relativamente novo, recente, entre aspas, mas é uma conquista muito interessante, uma conquista muito legal que a gente tem, né, que é uma puta valorização do nosso trabalho aqui como um canal de rock progressivo no Brasil, né, que não é um assunto tão mainstream, não é uma coisa tão falada assim no país, e também é um canal que nós aproveitamos também, estamos fazendo entrevistas exclusivas de alguns artistas do rock progressivo no Brasil, né, e que esses 1000 inscritos se multipliquem cada vez mais, dupliquem, né, para que a gente consiga ter cada vez mais e mais pessoas e difundir o que a gente faz aqui para cada vez mais e mais pessoas, e conseguir também trazer mais e mais artistas para as entrevistas e por aí vai. Afinal de contas, não tem como a gente fazer conteúdo sem ter pessoas para assistir. Então, eu agradeço em especial a você que está vendo esse vídeo. Introdutório feito, agradecimento feito, tudo mais. Vamos falar no que se trata o vídeo de hoje. O vídeo de hoje é meio que um compiladão, entre aspas, retomando um quadro que a gente já tinha iniciado esse ano, que é o Ano no Prog, né? O que a gente fala sobre um ano do rock progressivo, e nós, geralmente eu, acompanhado do Paulo e do Ramon, elencamos nossos álbuns favoritos daquele ano do rock progressivo. Como o ano em questão hoje, que é 1984, os outros meninos não conhecem tanto, não tem tantos domínios de lançamentos e não tem tanto tempo para conhecer todos e ouvir para elencar, e eu tenho um pouco mais talvez do que eles, em especial nesse ano e nesse período do rock progressivo, eu tomei a liberdade de alterar, entre muitas aspas, as regras ou regulamento do quadro que a gente geralmente faz em trio, para eu fazer uma versão do ano do prog com os meus álbuns favoritos, e também elencando o que eu considero os 15 grandes álbuns relacionados, mais voltados ao rock progressivo daquele ano de 1984. Foi um ano em que o rock progressivo estava em um período, entre muitas aspas, de baixa, né? Então muitos artistas que já eram notórios gravadores ou compositores ou difusores de rock progressivo já tinham migrado para uma vibe mais pop, mais popular, não tão ligadas ao progressivo. E então eu procurei selecionar discos de artistas e bandas que eu gosto, que eu admiro, que eu acho foda, entre muitas aspas, do ano de 1984 no rock progressivo, e elencá-los nessa lista aqui, que eu acredito que seja uma lista, entre aspas, até um pouco recomendativa, para caso alguém não tenha ouvido determinados álbuns aqui presentes.
sobre o que foi parte desse ano. Eu tentei fazer uma lista que também englobasse álbuns de diversos artistas, com diversos gêneros e tudo mais, com diversos estilos dentro do progressivo. Tem coisa mais pesada, tem coisa mais atmosférica, tem coisa mais atonal, tem coisa mais jazzista, tem coisa mais quase pop, prog e por aí vai. E eu espero que essa lista fique do agrado de todos, né? É uma lista, né, bem totalmente subjetiva, mas eu espero que ela meio que trace um panorama e seja também uma homenagem a alguns desses álbuns que a gente não tenha tempo para fazer um prog análise ou um vídeo mais dedicado ao resto do ano. O primeiro disco que a gente vai falar aqui nessa lista, 15º lugar, abrindo aqui a nossa lista, já abro com um disco de um artista, entre muitas aspas, meio que figurão do rock progressivo, mas um dos lançamentos menos badalados de sua carreira, mas eu acho um disco excepcional. Eu tô falando do Steve Hackett com seu 7º álbum de rock, entre muitas aspas, lançado, excluindo os discos de música acústica de violão, entre aspas, que ele produz, que é o Till We Have Faces, de 84. O Till We Have Faces é um disco meio que de uma fase transicional do Steve. Ele tinha lançado os 4 primeiros álbuns clássicos, seminais dele, da fase progressiva, até o Defector, de 80. Depois, em 1981, ele lançou o Cured, que foi uma incursão que não deu muito certo pro pop, né? E nesse mesmo inteirinho, o Steve se migrou full time pro Brasil, né, onde ele compôs e gravou parte do seu disco anterior, né, que foi o Highly Strung, gravou o Bay of Kings, que é o disco acústico, e gravou também o Till We Have Faces, né, que é esse álbum de 1984. E esse disco ele tem muitas influências da música brasileira no seu repertório, por aí vai. Talvez o disco dele que tenha mais influências disso, mas claro, mesclado um pouco com essas influências mais progressivas do seu som, que já tinham retomado mais, depois de um pouco mais ausente no Cured, no próprio Highly Strung, mas também com alguns elementos levemente pop, né, que ele investiria ainda mais no seu projeto seguinte, que seria a formação do supergrupo GTR com Steve Howe, em finais de 1986, não muito depois do lançamento do Till We Have Faces. Mas voltando ao álbum, é um disco muito interessante porque ele mescla esses 3 elementos da carreira do Steve, mas ao mesmo tempo as composições aqui são muito próprias, né? Eu gosto muito desse repertório aqui, canções como Real Connection, What's My Name também, que é uma música bem interessante, assim. Então a gente percebe o quanto o repertório do Steve, ao mesmo tempo que tem essa dose palatável, tem essa dose muito própria de complexidade. E também uma coisa que eu achei muito boa, né, é que esse álbum tem muita brasilidade nele, né? Ao mesmo tempo que tem o som clássico do Steve Hackett, tem as participações lá dos percussionistas brasileiros, e grande parte da maioria dos sidemen que tocou com o Steve nesse álbum foram músicos brasileiros. A única exceção, salvo engano, foi o Nick Magnus, que era o tecladista dele, e alguns overdubs de bateria do Ian Mosley, que também era baterista dele na época. Mas de resto, vários músicos famosos, como músicos de sessão aqui no Brasil, tocaram no disco. Rui Mota, que foi músico dos Mutantes, tocou no disco. Vários outros sidemans de música popular ou que de certa forma eram correlatos a outras bandas progressivas, né? Alguns integrantes do Veludo, né, também fizeram participações nesse álbum, além de, claro, a própria Kim Poor, que era a esposa do Steve à época, né? Ela, além de fazer a belíssima capa do disco, ela também colaborou com algumas ideias e etc, inclusive inspirando o próprio título do álbum, que foi uma referência ao trabalho do C.S. Lewis, né, que é um autor que o Steve passou a amar. E tá aqui uma 15ª recomendação, né? Eu acho esse disco fantástico, um disco bem experimental, um disco bem, entre aspas, exótico, mas ao mesmo tempo reúne muito do que é o som do Steve Hackett. Grandes lançamentos progressivos, a gente pode dizer que esse é um disco progressivo, tem essas doses experimentais, até flirts com a world music do ano de 1984.
Till We Have Faces, do Steve Hackett, no nosso 15º lugar. Agora a gente sai da Inglaterra e dos solos brasileiros e vamos lá para outra parte da Europa, mais precisamente para a Bélgica, para falar de uma das minhas bandas favoritas. Estou falando do Universe Zero, e um disco deles que eu vou recomendar aqui nesse vídeo para homenagear do que eu considero uma das obras-primas da discografia deles, que é o UZ, né? E antes de eu falar um pouco sobre esse álbum, eu vou fazer um breve paralelo sobre o que era a carreira do Universe Zero. A banda foi formada em 1974, 1975. Eles tinham uma proposta muito única quando eles formaram a banda, que era de mesclar elementos do avant-garde e do rock, junto com propostas musicais bem orquestrais e sombrias, ligadas à música de câmara, da música clássica e por aí vai, e da música erudita, e também com alguns elementos do chamado jazz espiritual, produzido por artistas como John Coltrane, por aí vai. O disco de estreia deles de 77 é um disco que dá muito dessa carta de intenções, mas ao mesmo tempo a banda ela tinha uma ode musical muito única, que ia da psicodelia ao mesmo tempo com esses elementos, abre aspas, sombrios, e tinha uma mistura nos arranjos das músicas com muitos instrumentos, entre aspas, acústicos, violoncelos, violinos, sopros, bassuns, flautas e por aí vai, com elementos quase atonais de guitarras distorcidas, algumas até usando efeitos totalmente não convencionais pro rock, ao invés de usar um wah-wah e por aí vai, como a gente ouve em muitas performances e coisas do tipo. Então, junto com esses efeitos, assim, junto com essas características, na verdade, dos arranjos, a banda criou um modus operandi, uma característica artística muito própria, né? Um art rock com elementos um pouco jazzistas, um pouco elementos atonais e por aí vai, que meio que sedimentaram o grupo junto ao movimento chamado Rock in Opposition, do final dos anos 70 e do início dos anos 80, que era um movimento que ideologicamente ou artisticamente versava que a música deveria voltar-se ao purismo dos instrumentos e dos arranjos, em vez de entre aspas, adotar-se ou se jogar de vez as tecnologias ultramodernas que estavam surgindo naquele momento e que eram, segundo as cartas de intenções, entre muitas aspas, do movimento, eram oriundas dos novos movimentos artísticos e gêneros musicais que estavam surgindo naquele período, como New Wave, Pop Rock, por aí vai, né? E esse debut de 77, os dois discos seguintes do Universe Zero seguem muito dessa linha, que é o Eres e o Sex de Rouleau, né? Esse de 80, 81, salvo engano, né? E esses dois discos, que eu considero assim o ápice musical deles, são discos que reúnem muito dessa coisa atmosférica, dessa coisa sombria das próprias músicas, dos instrumentais atmosféricos, ao mesmo tempo psicodélicos e atonais, ainda que mesclando uma melodia que viaja do soturno ao onírico, né? Mas com muitas utilizações de instrumentos, entre aspas, desplugados, né? Eles queriam fazer com que a música fosse mais purista possível, né? Mas para o Zed, que é o terceiro disco deles, eles adotaram um pouco mais dessa própria nova tecnologia dos sintetizadores, incorporaram eles no som, e a incorporação ficou ainda mais incrível, né? Resultou no que eu considero um dos melhores álbuns deles, né? Eu gosto muito de como o trabalho do Daniel Dennis, que é o líder criativo da banda, o único membro remanescente de todas as formações, soube mesclar as características prévias dos discos anteriores para entre aspas, essa modernização do som, que continuaria até o fim dessa primeira fase de atividade do Universe Zero, até o 86, 87, né? Muito bem dosada. Então é um disco muito atmosférico, que reúne todas essas características, mas com maiores elementos dos sintetizadores, uma produção um pouco mais adequada ao que os anos 80 pediam, mas sem abandonar as características do som sombrio, distorcido, visceral. A gente pode dizer que o Universe Zero, e ao mesmo tempo onírico, que eles já produziam nesses dois citados trabalhos, e que vieram a ser a grande chave do
movimento Rock in Opposition, né, desse período, capitaneado também por outras bandas, Henry Cole, FIG, Feminist Improvising Group, Skeleton Crew, Bamful Raw e por aí vai, né. Os melhores álbuns para mim deles e um dos melhores discos de 1984, e é também uma ótima porta de entrada para o som da banda, porque ele reúne esses elementos e é um disco um tanto quanto mais palatável, eu diria, que os outros remanescentes, ao menos dessa primeira fase do grupo da discográfica deles, né? Então eu acredito que é um disco que reúne todos esses elementos experimentais, mas também tem uma grande dose de melodia, o que é sempre muito bom. Então tá aqui a minha recomendação do 14º lugar, né, que é o Zé do Universe Zero, né? Eu recomendo que vocês ouçam todos os discos deles, inclusive, que é uma banda interessantíssima. 13º lugar aqui na nossa lista, na minha lista, é um disco que eu devo admitir que durante muito tempo eu não curtia tanto, né? Mas hoje eu posso dizer que eu considero ele um descasso. Para mim, eu acho que um dos dois melhores desse artista em carreira solo, né? Depois da sua saída do Pink Floyd. Eu tô falando de Roger Waters com The Pros and Cons of Hitchhiking, né? O disco que é o primeiro lançamento dele solo, a Vera mesmo, tem o Music from the Body de 70, mas aquilo ali é uma trilha sonora e algo do tipo, né? Eu acho que nem conta oficialmente como um álbum de carreira, pelo menos para o Roger Waters, né? Mas primeiro a Vera, porque foi o primeiro dele após o Pink Floyd, né? Embora ele não tivesse saído ainda oficialmente do grupo à época, de 1984, a gente pode dizer que ele já estava com o pé fora da banda, né? E eu adoro esse álbum, ele não podia também ficar de fora aqui da minha lista de recomendações, né? Um disco também conceitual, como todos os álbuns que o Roger Waters fez desde o Dark Side of the Moon de 73, né? Aqui ele se debruça na história de um homem que vive lá com seus tormentos e as suas angústias perante a crise da meia-idade e de como essa crise afeta a ele mesmo em questões de autoestima e sobretudo no seu casamento, né? E o principal plot do disco, ele se baseia num escape, né, que esse homem tem, um sonho durante uma noite que ele imagina ser um caminhoneiro, em que ele acaba dando carona a uma, digamos assim, mulher da vida, e que ele acaba tendo relações sexuais com ela, e sobretudo dentro desse sonho que acontece durante uma madrugada, ele vai se refletindo sobre aspectos da própria vida dele fora do sonho, de como anda aquela relação dele desgastada com a mulher e com ele mesmo por questões de autoestima, da chamada rotina que ele acabou tendo no seu trabalho, por aí vai. Uma reflexão bem ácida, muito bem ajambrada por parte do Waters sobre a chamada crise de meia-idade, que afeta muitas das pessoas a repensarem suas rotinas e algo do tipo. Durante muito tempo eu não curtia tanto esse álbum, eu achava um disco meio, digamos assim, tanto quanto pouco dinâmico em relação a outros discos do próprio Pink Floyd anteriores, né? Eu dizia que ele era um irmão gêmeo do Final Cut, porque o Final Cut para mim é o disco mais reto da carreira do Pink Floyd, um dos discos mais retos que eu já ouvi. O disco é muito monotemático e tudo mais, mas hoje em dia, analisando bem o conceito do que o Waters quis fazer, e também até um pouco da performance do disco, é sempre bom a gente revisitar álbuns. É um disco que eu considero muito interessante, muito legal dele. Não é o meu favorito dele, o meu favorito dele é o Amused to Death, mas é o segundo que eu mais gosto dele. Eu acho que tem grandes faixas aqui, né? A narrativa ela é centrada em tempo real, né? 4h30 da manhã até 5h11, 5h12 da manhã, porque vai seguindo a narrativa do sonho que ele vai tá tendo, né?
E tem algumas boas músicas dentro do conceito, que é o importante. Quando a gente tem um álbum conceitual, tem que ter aquelas grandes faixas. Running Shoes é uma boa música, Sexual Revolution, Go Fishing, né, Every Stranger's Eyes, né, a faixa título The Pros and Cons of Hitchhiking, são grandes canções desse álbum. Eu gostei muito, é um disco que aumentou muito, né, a minha percepção ao longo dos anos. E é um disco que tem performances muito dramáticas, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do rock também, é mais direto em alguns momentos. Ele me lembra algumas passagens do The Wall, que eu considero um dos melhores álbuns do Pink Floyd, enfim. E é um disco que pra mim envelheceu bem, né? Fora as participações estelares que tem, né? Gente do calibre de Michael Kimen nos arranjos, David Sanborn, Eric Clapton, que gravou todas as guitarras do disco, e por aí vai. Um disco que não podia ficar de fora aqui da minha lista, The Pros and Cons of Hitchhiking, no 13º lugar. Um disco que eu já falei aqui no canal, né, em um outro vídeo, num vídeo de favoritos que eu produzi junto com a Dani, do Rex and Shoes Collection. Se vocês não viram, vejam, por favor. Então não vou nem me aprofundar também nesse álbum, mas eu vou citá-lo aqui na minha lista, porque invariavelmente eu considero ele um dos melhores álbuns de 1984, que é o The Sentinel, do Palace. É o disco de estreia do Palace, né? O Palace, quando eles já entraram no processo de gravação do The Sentinel, que é um dos clássicos, entre muitas aspas, da cena neoprog, a banda já tinha um tempo de estrada. Vale lembrar que anteriormente o grupo ele já tinha lançado, inclusive já era muito forte no circuito de shows londrinos, já faziam muitas estadias, inclusive nos chamados Marquee Club, né? Naquele clube que tem em Londres. Ele sofreu uma série de alterações, né, para até ser lançado em 1984. Originalmente seria um disco duplo, né, e grande parte a banda tinha feito uma grande suíte, né, que era a peça central dos seus shows, que era a Carelli Suite, né, que englobava várias faixas, né, como uma grande suíte, mas acabou que por limitações de tempo, de espaço no vinil e pelo veto do álbum ser duplo, acabou sendo mutilada aqui. Apenas algumas dessas faixas dessa suíte acabaram entrando no disco. A banda também teve que refazer outras músicas, né? Teve que fazer uma música nova lá, as Eyes in the Night, não é? Uma nova versão e tudo mais, para ser um pouco mais radiofônica, para fazer com que aquele disco ficasse um pouco mais radiofônico. O disco sofreu por uma série de alterações, interferências da gravadora, que também pediu lá que o Ed Offord, que mal conhecia a banda, entrasse lá para produzir, e a relação entre os membros e ele não for das melhores e algo do tipo, né? E o disco ele acabou lançado, apesar da versão original ser muito boa. Eu recomendo que vocês, como eu falei no vídeo, ouçam a versão relançada de 1992, salvo engano. Tô falando aqui no chute porque eu não fiz roteiro para esse vídeo, mas eu tenho quase certeza que é de 92. Se não for, eu corrijo aqui na tela, né? Que tem o disco na ordem original que ele seria lançado, né? E com a proposta original que a banda meio que queria, né, pro disco, que não foi possível no lançamento original de 1984. Ainda assim, mesmo mutilado, entre muitas aspas, o disco de 84 é muito bom. É um baita álbum, mostra muito bem a força, um pouco até do lado politizado da banda, né? Bem, entre muitas aspas, agressivo, mais pesado até do Palace em comparação a outras bandas neoprog, por aí vai, né? Então é uma baita pedida, mas ouçam também, principalmente a versão relançada de 1992 desse álbum, que também é uma boa pedida, mas está aqui a título de registro. Um baita disco, uma baita estreia do ano de 1984. 11º lugar aqui na nossa lista, um álbum que talvez no ranking aí de muitos de vocês que estejam me acompanhando, talvez estivesse até num lugar mais alto, né? Mas ele tá no lugar, pelo menos aqui nesse meu ranking, num lugar bem justo, né? Um outro clássico da cena do movimento neoprog. Eu tô falando de Fugazi, segundo álbum do Marillion, clássico, claro. Talvez um dos discos mais lembrados, inclusive, do ano de 1984, no que a gente fala de rock
progressiva, assim, no geral, sendo mais puristas ao gênero, né? E muitas pessoas talvez colocassem esse álbum lá em cima e por aí vai. E eu entendo, né? De fato é um disco muito bom, mas eu considero outros álbuns, outros artistas, outros discos naquele momento de 1984 mais interessantes e melhores do que o Fugazi. É um disco que teve um processo de gravação e produção muito conturbados, né? Depois da saída do Mick Pointer, a banda, o Marillion, ficou durante 4, 5 meses trocando de baterista como eu troco, sei lá, de camiseta. E isso demorou, várias pessoas participaram do processo, o John Nantamover, o Andy Ward, né, que foi baterista do Camel, o John Martyr, né, até com que o Ian Mosley entrasse na banda de vez, né, para finalizar as gravações em estúdio, ainda nem como membro oficial, né, durante as gravações, porque os membros não sabiam nem se aquele cara ia ficar, né, porque a tendência era que ele também abandonasse o barco. O grupo já tinha perdido 4 bateristas, né, em menos de um ano, né, em poucos meses. Então não saberia o que aquele baterista, se aquela formação viria a vingar, e de fato vingou, né? O quarteto, com exceção do Fish, né, que é o frontman, tá no Marillion até hoje, e o baterista também, foi a melhor coisa que aconteceu pro Marillion, né, em termos de produção de disco e por aí vai. Isso também acarretou com atrasos na produção. O disco originalmente sairia no final de 1983, teve que ter o seu lançamento prorrogado, primeiramente para janeiro de 84, depois para março de 1984, quando a banda já estava na data limite já para entregar a coisa, né? Isso acarretou talvez numa falta de maior cuidado na escolha do repertório. É lógico, o disco tem muitas boas canções excepcionais, clássicos da era Fish, Assassin, Jigsaw, que é uma das melhores baladas deles dessa primeira fase, né? Incubus, canções excepcionais, a própria faixa título, Fugazi também, que é um grande destaque, né? Mas também alguns momentos um pouco abaixo da média, canções até que já eram mais antigas e que foram reaproveitadas para o trabalho, né? Como Chicamillion, né? Punch and Judy, essa mais recente, mas também um momento um pouco abaixo da média se a gente for comparar as outras. Uma música que fica no meio do caminho ali, que é Emerald Lies também. Então a gente pode dizer que o repertório é um pouquinho menos inspirado do que os 3 discos remanescentes da era Fish, né? O que levou com que muitos fãs o elegessem como o álbum mais fraco dessa fase, o que eu considero, claro, uma crítica justificada. Ainda assim, o disco é muito bom, o disco tem grandes destaques, apesar desses problemas na feitura do repertório, apesar desses problemas também de produção, da demora, né, no refinamento das faixas e etc. Temos alguns dos momentos mais legais do Steve Rothery na guitarra nesse disco, o que é aquele solo dele em Cubos, né? As letras do Fish estão já numa crescente ainda de melhora, né? Ele sempre foi um ótimo escritor, mas aqui está muito bem. Gosto também dos instrumentais, né? Sobretudo de Incubus, né? Para mim, Incubus é a magnum opus, é a obra-prima desse disco, né? Um grande álbum, um grande lançamento. 11º lugar aqui na minha lista. O primeiro representante aqui na minha escolha de artistas da América do Sul, né? Mais precisamente do Chile, né? Nossos praticamente vizinhos aqui, né? Eu tô falando dos sensacionais, da incrível banda Congresso. O disco que eu vou falar, claro, é o Pájaros de Artila, um dos discos mais elogiados assim da discografia da banda, né? Criticamente, né? Embora não seja, entre aspas, considerado um clássico da discografia dos caras e por aí vai. A banda, ela foi formada em 1971 pelos 3 irmãos Gonçalves, o Fernando, o Patrício e o Sérgio, né? E eles começaram a carreira deles investindo num som folk, prog, né? E eles vieram a ser uma das bandas mais notórias do país, conforme eles foram fazendo a discografia deles nessa seara e etc, né? Juntos talvez com os Los Jaivas, a gente pode dizer que eles são as 2 bandas mais importantes do país
no cenário prog, entre aspas, né? E ao longo da discografia deles, eles foram lançando vários discos baseados muito nesse som folk, prog e tudo mais, com muitas utilizações de instrumentos mais melódicos, né? Como o próprio piano, as flautas, os sopros e etc. Em contrapartida dos sintetizadores, das diversas mil guitarras e equipamentos que outras bandas prog mundo afora se fartavam nos seus discos, né? Eles adotavam uma postura muito mais, entre aspas, regionalista no seu som, né? Algo que até o próprio Los Jaivas tinha, porque eles também tinham muitas utilizações de instrumentos tradicionais conforme eles foram fazendo os discos deles, né? Discos muito bons, assim, dessa primeira fase, assim, que foi a fase, entre aspas, comercialmente mais conhecida deles, como Terra Ignota, de 75, né? Alguns discos deles bem legais dessa primeira fase, o Viagem pela Cuesta del Mundo, que é de 80, 81, né? O Alegado Carta, né? Que é um pouquinho antes do próprio Pájaros de Ardila, que é de 82, 83, né? E o disco e a banda nesses álbuns, ela foi capitaneada por um vocalista, que foi o Joey Vasconcelos. Ele saiu da banda em 1982 e 83 e o grupo decidiu não substituí-lo formalmente, e eles foram para eles se enveredaram para uma veia mais instrumental e mais voltada um pouquinho pro jazz fusion, né? E eles continuaram com o vocalista. Quem foi o vocalista foi o Hugo Pirovic. Anotei o nome dele porque dele eu não me lembrava dos quatro, mas não me lembrava dele, né? Que era flautista da banda, e ele meio que adotou os vocais esparsos, né, nesse novo disco, que veio a ser o Pájaros de Ardila, né? E uma coisa que eu acho bem legal é que, se você for analisar, quem conhece mais a obra do Congresso pode falar isso melhor do que eu, né? Mas uma coisa que eu notei que eu achei bem legal nesse álbum, que pra mim é um diferencial deles e eu considero um dos melhores da discografia, é que houve uma maior modernização, entre aspas, no som. Eles ainda mantiveram as características tradicionais e ao mesmo tempo eles conseguiram manter um instrumental dinâmico nas músicas melhor do que os discos anteriores, mas sem perder aquela coisa do estamos deixando de ser uma banda vocal e mantendo ainda os vocais em momentos muito esparsos, específicos do álbum, quando era necessário, mas um disco instrumental que tenha a mesma carga melódica de vocais e tudo mais, e claro, mantendo todas as características das flautas, das cordas das bandas, muitos usos de violões, os usos de guitarra também, né? Um dos irmãos, que era o próprio Patrício, ele utilizou muitos instrumentos tradicionais do Chile, também de outros países sul-americanos, né? Para compor o disco, como nos discos anteriores, mas aqui a produção, ela coloca esses álbuns numa roupa, essas instrumentações, esses arranjos que fazem parte das músicas, numa roupagem muito mais padronizada, mais atualizada, eu diria até, que nos discos anteriores, né? E esse disco eu acho absolutamente fantástico, né? A faixa título também é um dos grandes pontos altos, assim, para mim. Alden and Ari também, né? Enfim, para mim um dos melhores lançamentos de 1984. Ouçam também os discos anteriores do Congresso, né? Se vocês puderem, né? E é isso, tá aqui a minha recomendação pro 10º lugar aqui da minha lista. Lugar aqui na minha lista eu vou dar uma roubada. Desculpa, gente. Porque esse disco que eu vou falar em 9º lugar é um álbum ao vivo de 1984. Mas ele serve meio que quase como uma coletânea, né? Uma porta de entrada para esse artista, no caso banda que eu vou falar. Tô falando da Manfred Mann's Earth Band com Budapest Live. O disco ele foi lançado em 1984, mas ele foi gravado da turnê feita pela banda em 1983, né? E como o título sugere, o show foi gravado, o show contido no LP, no registro, foi gravado em Budapeste, na Hungria. Apesar de isso ser uma informação meio fake, porque tem algumas músicas que tem overdubs de faixas gravadas em outros shows daquela perna europeia. Mas a gente deixa isso quieto.
O álbum, ele apresenta toda a força, toda a magnitude, toda a competência artística da Manfred Mann's Earth Band, numa das melhores fases assim da carreira deles, que eu considero do Angel Station até o Somewhere in Africa, que é a formação com Chris Thompson, claro, nos vocais, na guitarra, o próprio Manfred Mann nos teclados, sintetizadores, nos Moogs lá, né? John Lingwood na bateria, junto com Matt Irving, salvo o erro da minha parte, no baixo, ele estava nessa formação na época, e o Steve Waller, esse eu tenho certeza que está na guitarra, né? Qualquer erro aqui que eu tiver, eu corrijo aqui no próprio, aqui na tela, né? Mas essa formação, tenho quase certeza que seja essa, né? E o disco ao vivo de 1984, o álbum ele foi lançado em 1984 como um LP simples, né? E muitos fãs chegaram a criticar porque algumas das músicas tiveram ou edições, né, nas suas durações originais delas sendo tocadas no show, por exemplo, né? E músicas também foram cortadas do show, do repertório original dos shows em Budapeste, né? Isso no LP original de 1984. Também houve também uma outra questão. Isso tudo era comum em discos ao vivo de várias bandas, de vários artistas, de ter essas edições, e também do repertório ter sido, digamos assim, alterado em ordem original. Vamos supor, a música que abria o show, nesse caso Lies, né, é a faixa que abre o segundo lado do LP, não é a música que abriu. Eu recomendo mais uma vez que vocês, se vocês puderem, não ouçam a versão original de 1984 em vinil, né? E ouçam o relançamento em 1999 em CD, que esse disco foi relançado, né? Com o show completo. A ordem do show foi alterada, e algumas dessas músicas que tinham edições, né, foram estendidas com as suas durações realmente habituês daquela turnê, mais estendidas, né? E o disco eu não preciso nem falar, o álbum é recheado de clássicos da Manfred Mann's Earth Band, que é uma banda notória por ter feito o repertório com releituras progressivas, né, de canções muito famosas de outros artistas. O disco tem várias delas: For You, Spirits in the Night, Blinded by the Light, Dave's on the Road Again, e por aí vai, né? Na versão de 1999, inclusive, tem algumas músicas a mais também que não pararam no disco original, faixas, inclusive, uma delas autoral, que é a primeira parte de The Africa Suite, que pra mim é uma das melhores músicas da Manfred Mann's Earth Band, né? E eu também recomendo que, se vocês puderem, vocês adquiram, vejam se tem à venda, acredito que tem ainda, né, por aí Discogs ou essas coisas do tipo, o DVD desse show, né? Esse show foi relançado em DVD em 2007 e foi transmitido, né, na gravação original em 1983. Esses shows na Hungria foram transmitidos por uma televisão local, e a banda conseguiu recuperar essas filmagens, as remasterizou, remixou e por aí vai, e as lançou nesse DVD de 2007. Esse DVD a gente pode dizer que tem um show completo, né, ou mais próximo possível dele, né, com muito pouca coisa editada, alguns diálogos ou algo do tipo. Então eu recomendo que, se vocês se for possível para vocês, vocês adquiram esse DVD. Eu tenho ele, não tenho o oficial, o DVD, mas eu tenho ele baixado em um arquivo aqui, é a coisa mais maravilhosa do mundo, enfim, é muito bom. Essa é a minha recomendação no nono lugar. Oitavo lugar, vem aí uma das descobertas musicais mais legais assim que eu tive nos últimos, sei lá, 2 anos ou 2 anos e meio, que é uma banda asiática do Japão, de rock progressivo, hard rock, uma coisa bem Rush, King Crimson, peso puro, power trio dos anos... Eles foram formados nos meios dos anos 70, mas começaram a sua discografia vera em 1982, e é uma banda que, quando eu ouvi esse álbum, assim, eu fiquei chapado, assim. Hoje é um dos meus discos favoritos, não só de 1984, mas talvez um dos meus favoritos de todos os anos 80 no rock progressivo. Eu tô falando do Bikyoran com Parallax, álbum de 1984. Esse disco originalmente ele saiu no finzinho
3, né, no mercado japonês local. Mas o álbum ele foi lançado mundialmente em 1984, então a gente pode dizer que o disco é de fato de 1984, porque o disco também, na prensagem original de 83, saiu em 23 de dezembro, 24 de dezembro, então a gente pode tomar como licença poética que o disco é de 8/4. Né? E o álbum ele marcou o segundo lançamento do grupo, né? De heavy prog, digamos assim, existe essa nomenclatura, né? E a banda ela é formada por 3 caras que eu preciso nomear aqui, eu vou dar um nome a eles porque eles são maravilhosos, são incríveis e eu não sei falar o nome deles de cabeça. Masaki Nagasawa na bateria, o Mahashid Shiratori no baixo e o Kunio Suma na guitarra e nos vocais. Eles, nesse disco, eles são argumentados, claro, por outros músicos de apoio, também japoneses nos teclados, sintetizadores, violoncelos e por aí vai, que fazem uma camada naquela tonitruante, potente, pesada e muito técnica capacidade instrumental da banda. Eu recomendo para quem é fã de King Crimson anos 70, Rush, para que vocês ouçam os trabalhos desses caras, né? Sobretudo Parallax. O Parallax para mim é a obra prima deles, assim. Silent Running, Sweet Run, que são a primeira vez eu lembro que eu ouvi ele, foi alguns dias antes de eu tomar minha vacina, né, na pandemia. E eu no dia quando eu fui tomar minha vacina, né, eu acho que foi a segunda dose, salvo engano, eu baixei ele para ouvir. E eu lembro que teve uma situação até engraçada, que no trajeto onde eu fui até o centro da cidade onde eu tava, né, que era o lugar que eu ia tomar a vacina, né, teve o rapaz do Uber que eu fui, ele tava me chamando assim, porque já tinha chegado no local. E eu tava vidraçado no som deles, assim, eu nem tinha reparado, né? Tamanha envolvência que aquele instrumental, que a potência dos caras, o vocal, tudo tinha me causado. Tem muita participação de violino, algumas camadas assim, embora a banda seja essencialmente um power trio, mas argumentado por outros músicos, digamos assim, rotáveis, né? Eles têm muitos discos, né? E eu recomendo que vocês ouçam, assim, os trabalhos deles, né? Eles tiveram essa primeira fase, depois voltaram nos anos 90, lançaram vários outros trabalhos, assim, recentes. Não ouvi todos, mas os que eu ouvi, eu acho que faltam 2 ou 3, são estupendos. Ele tem uma porradaria ao mesmo tempo que tem essa coisa pastoral, fônico, peso, porrada, dramaticidade, tudo de bom que o rock progressivo pode oferecer tá nisso. Em 7º lugar, um disco controverso aqui. Muitos fãs dessa banda odeiam esse álbum, mas eu adoro esse disco. Eu devo admitir que é um guilty pleasure. Uma trilha sonora, não necessariamente um álbum de carreira. Eu tô falando de Codename Wild Geese, do Eloy. Trilha sonora que o Eloy lançou em 1984 para o filme de mesmo nome, do Antônio Margheriti, né? Ele contatou a banda em finais de 83, 84 para que fizesse a trilha sonora do longa, né? E por aí vai. A banda, existe o rumor na época, eu nunca vi isso confirmado em lugar nenhum, mas muitos fãs dizem que o Frank Bornerman, líder do Eloy, não participou da gravação desse álbum, porque a banda, entre aspas, já tinha meio que acabado e os membros remanescentes ainda queriam fazer a trilha, mas precisavam de uma espécie de... Eles ainda tinham uma amarra contratual, então tinham que fazer a trilha, e o Frank acabou não participando, sendo o único disco da discografia em que ele não participa e tudo mais, né? Mas, porém, contudo, entretanto, eu adoro essa trilha. Eu acho uma trilha muito inventiva, tem umas coisas muito space, eletrônicas, ao mesmo tempo que tem aquela coisa pop do que o Eloy já estava até investindo um pouco nos discos antecedentes, né? Um pouco no Metromania,
e por aí vai, né? Esse disco me lembrou muito alguns trabalhos também do Electric Light Orchestra dessa mesma época. Eu adoro esse disco, adoro essa trilha, acho uma trilha muito boa. Muita gente fala que é uma trilha puramente pop, tosca e por aí vai, mas eu não acho uma trilha interessante, acho que tem bons momentos ali musicais, assim, muito legais. Eu adoro essa trilha, eu sei que é um disco muito controverso, muitos fãs odeiam esse disco, mas eu adoro essa trilha, eu acho que é um dos lançamentos mais legais, assim, de 1984 do rock progressivo. Eu tenho uma espécie de relação pessoal com essa trilha, porque essa trilha foi uma das minhas primeiras introduções do Eloy quando eu tava conhecendo a obra da banda via YouTube, etc, e eu ouvi essa trilha, falei, caramba, isso aqui é um pouco diferente dos outros discos que eu tinha como referência, mas é muito bom. Inclusive eu tinha ela baixada durante muito tempo aqui no meu computador, mas enfim, é uma trilha que eu adoro, eu acho muito legal. É um disco, digamos assim, distinto dos demais, mas eu acho um dos grandes lançamentos de 1984. 1984 foi definitivamente um ano importante para o chamado neoprog, né? E o sexto lugar aqui da nossa lista também é uma representante do gênero, não tão cultuada, mas acredito que seja tão importante quanto, que eu tô falando do Castanak, com um disco de estreia, com o álbum de estreia deles, Journey to the East, de 84. O grupo foi formado em finais de 1981 e início de 1982. E esse disco de estreia eu recomendo muito. É também um daqueles álbuns que vale muito a oitiva, vale muito a recomendação. É um disco que eu considero que tem um atributo que talvez nem o próprio álbum de estreia do EQ, nem tanto o Fugazi tem, né? Que é uma naturalidade muito boa nas composições, nas performances e na produção. É tudo muito linear, né? Eu também gosto muito das performances vocais do Mark Holiday, assim, né? É de toda a banda, mas os vocais dele me remetem a um tipo de som muito, entre aspas, quase nostálgico. É uma coisa que eu não sei nem muito explicar bem, né? E eu adoro esse álbum, né? É um disco que eu conheci há relativamente pouco tempo, pouco antes da pandemia, mas é um disco que me cativou muito, me fez procurar outros lançamentos do próprio Castanak para ouvir. O próprio instrumental também de toda a banda, do David Powell, dos demais integrantes também, muito bom, né? As performances de teclado, as interações de teclado e de guitarra desse álbum também são muito legais, com melodias muito próprias, muito complexas, mas ao mesmo tempo não é aquela coisa ultra virtuose, né? Então eu acho que esse disco, ele, ao mesmo tempo que ele é neoprog, ele se distancia um pouco de outros discos da cena, assim. Me remete a quase que uma onda meio Alan Parsons, né? Alguns discos da fase inicial do Ambrosia, famosa banda de pop rock AOR americana, né? Algumas músicas eu também destaco desse disco, mas eu destaco especialmente a sequência final desse disco, né? Que é composta por The Full Soon e a faixa título, né? E esse final, assim, pra mim é arrebatador, assim. Se você não é fã de rock progressivo e não gostar desse final, você precisa ouvir um pouco mais do gênero. Enfim, eu acho esse disco muito bom, acho essa banda muito boa. Eles lançaram um disco recente, né, em 2021, que foi o The Sea of Broken Vowels, né, que eu, salvo engano, eu acho que eu ouvi na época do lançamento, eu ouvi pouco tempo depois, que eu achei muito bom e achei o melhor disco deles desde esse debut de 84. Eles também têm outros álbuns, claro, mas fica aqui a minha recomendação. Em quinto lugar, um disco que eu considero fundamental também pro ano de 1984 no rock progressivo. Seria injusto eu não colocar esse álbum nessa minha lista aqui. Eu tô falando de um disco de uma das grandes bandas da cena, claro, que é o King Crimson, Tree of a Perfect Pair, né? O disco que marcou a despedida daquela formação quarteto dos anos 80, que é uma coisa linda, né? Tony Levin, Adrian Belew, Robert Fripp e Bill Bruford, né? Não tem como amar aquilo.
É um disco que meio que mesclou o lado mais pop do beat, né, com o lado próprio, mais experimental, mais progressivo e mais balanceado entre algumas influências sutis, mas bem imponentes quando a gente ouve, embora não fossem influências muito fortes assim, de todos os integrantes, fosse mais do próprio Adrian Belew, pela influência dele trabalhando com Talking Heads anteriormente e por aí vai, né? Elas se tornaram muito presentes no Discipline, né, que é o primeiro disco dessa formação de 8-1, né? E o Tree of a Perfect Pair, ele é um disco que reúne um pouco dessas duas influências, desse lado mais progressivo, mais técnico do King Crimson e o lado mais palatável do beat, mas também ele apresenta algumas das pitadas mais distorcidas, um pouco mais, entre aspas, mais harsh, mais hard até, em alguns timbres de guitarra do próprio do Adrian Belew, do Tony Levin, também do Robert Fripp, inclusive, que permeariam grande parte dos trabalhos futuros do King Crimson 10 anos depois, na formação Double Trio, né? A gente já saca algumas nuances que estariam no track, em faixas como Vroom Vroom, Slack Sleep e Dream e por aí vai, já que no Tree of a Perfect Pair, o disco ele é dividido em dois lados, em duas metades. A primeira metade, entre aspas, mais radiofônica, mais direta, segundo os próprios membros da banda, e a segunda metade mais, entre aspas, experimental, que é a parte, inclusive, que eu mais gosto do disco. Industry, Dig Me, a terceira parte de Like Stones in Aspic, por aí vai. A faixa título também é uma boa pedida, e é um disco que não podia ficar de fora, um disco que reúne muito bem esses lados do King Crimson e aponta caminhos para o futuro. Ouça o disco ao vivo gravado dessa turnê, o Absent Lovers Live em Montreal, em que as performances dessas músicas aqui são levadas a um outro patamar pela sinergia que o quarteto tinha ao vivo, junto também com outras músicas da formação dos discos anteriores. Em quarto lugar aqui na nossa lista, o representante aqui do Brasil no ano de 1984. Vou também dar, entre aspas, uma roubada, porque esse álbum é um disco, entre aspas, de coletânea, mas muita coisa foi refeita, regravada e ganhou novos arranjos, né? Animal Racional, quarto disco lançado pelo guitarrista Marco Antônio Araújo, considerado por muitos o Egberto Gismonti, né, dos anos 80 no Brasil, né? Marco Antônio Araújo, para quem não sabe, foi um famoso guitarrista, músico brasileiro. Ele começou a carreira dele no final dos anos 60, no Vox Populi, por aí vai, mas se firmou mesmo a partir do final dos anos 70, no início dos anos 80, quando ele se formou em música, virou acadêmico na área e começou também a gravar discos, né? O primeiro deles é lá o Influências e por aí vai, até ele acabou falecendo bem precocemente, em 1986, quando ele ainda tinha 36 anos, e os álbuns dele tinham tinha uma particularidade muito própria, que era a mistura do rock progressivo em específico, do rock instrumental também, com elementos da música tradicional brasileira e clássica, né? Sobretudo música brasileira, quando a gente fala música mineira, elementos de seresta na sua música e por aí vai, com elementos da música clássica, da música barroca também, que ele acabou aprendendo academicamente enquanto estava estudando formalmente música. Então o trabalho dele nesses álbuns, tanto no próprio Influências quanto no Entre Sonho e Silêncio, no Lucas, né, que é o disco dele mais aclamado, é formado musicalmente dessas influências, né, com perdão do trocadilho. E essa coletânea, que é o Animal Racional, ela reúne músicas dos primeiros lançamentos do Marco, já nessa fase, que é o próprio Influências, como eu falei, e o Quando a Sorte Te Solta um Cisne na Noite, né, que é o disco posterior. Algumas dessas músicas originais desses álbuns, né, aqui nas versões tiveram
partes dos seus arranjos regravados, refeitos. Então, entre aspas, é uma coletânea, mas também tem coisa nova. Então, o que justifica também a inclusão dela aqui no nosso vídeo, na nossa listagem, né? E é um trabalho que eu recomendo muito, assim, né? Da era pré-Lucas, onde ele foi muito aclamado, né? E músicas... A própria Quando a Sorte Solta um Cisne na Noite é um musicaço, né? Influências também, faixa título do disco, né? Abertura número 2, folk song, uma aula de rock progressivo clássico, bem dosado, com instrumentais interessantes, com uma guitarra e os violões formando uma camada em que conta uma história na música, né? Apesar de não ter vocais, de não ter letra, tem aquela coisa do instrumento transpor os sentimentos para o ouvinte de uma maneira muito fluida, muito própria, né? E eu adoro esse álbum, eu adoro o trabalho do Marco Antônio, conheci também há pouquíssimo tempo, inclusive através do Ramon, né? Que ele me apresentou, e tá aqui uma recomendação muito válida: Animal Racional, coletânea do próprio Marco Antônio Araújo. Mais uma banda do chamado art rock, ligada à cena lá do Rock in Opposition, né? Embora quando eles já tivessem surgido, esse meio que movimento já tinha minguado, mas, entre aspas, é formada por integrantes, né, que fizeram parte de outras bandas clássicas do gênero. From Babel. E o disco que eu vou falar deles aqui é o Worker Resuming on a Tower, de 8/4, um disco conceitual maravilhoso, um disco absolutamente inteligentíssimo. 1984 também foi um ano muito politizado, estava acontecendo Guerra Fria, estava acontecendo muitas coisas ao redor do mundo, Alemanhas divididas e por aí vai. E o trabalho de boa parte dessas bandas, né, do Rock in Opposition, ou até mesmo que surgiram antes desse movimento ser propriamente difundido, Enrico, Feminist Improvising Group, como eu próprio citei, e por aí vai, Artsoid, claro, elas são muito ligadas a letras que iam ao encontro de uma maior verve politizadora, né? E foi essa verve politizadora que inspirou a formação do News from the Babel, de 4 integrantes seminais dessa cena, que é a Lindsay Cooper nos sopros, oboé, bassum, saxofones, teclados, sintetizadores e por aí vai, Chris Cutler na bateria, o próprio trabalho da Dagmar Cruz, né? A Dagmar, ela foi integrante, todos esses 3 que eu tô citando, integrantes do Enrico, né? E a Dagmar, no caso, tem um trabalho que eu considero ainda mais foda do que o Enrico, que é o Slap Happy, que ela formou com Anthony Moore, que também mais tarde viria a ser colaborador para vários artistas, inclusive. Que eu tinha uma amiga minha que dizia que ela era mistura da Elis Regina com Calbi Peixoto, numa versão meio louca, assim, né? Porque ela tem uma voz muito própria, uma voz muito teatral, uma coisa meio cabaré, gritada, assim, né? Que é uma voz que é muito única, só ela tem, e só vocês ouvindo os discos do Enrico, do Art Beers também, que ela participa, e também o Worker Resuming on a Tower, vocês vão entender bem o porquê. E por fim, tem a participação da Jenna Parkins, que é uma monstra do avant-garde, né? Ela é arpista e ela revolucionou meio que o trabalho em harpa no rock, no art rock, porque ela desenvolveu uma espécie de forma de tocar da harpa ligada com pedais, o que faz com que o instrumento às vezes ganhe sons de teclados, às vezes sons de guitarra, às vezes parece que você está ouvindo baixo. Então tem uma diversidade em arranjos muito rica, e fora também a técnica dela no instrumento é uma técnica comparável a, sei lá, quase que o Jimi Hendrix na guitarra. Ela é meio que a Jimi Hendrix da harpa, a gente pode dizer isso. Ela é uma musicista fenomenal e etc, que meio que completou essa formação do News from the Babel. O nome da banda, né, foi inspirado na famosa lenda da chamada Torre de Babel e etc, que era, entre aspas, uma comparação ao que o mundo vivia,
na época, e com esse conceito foi feito o álbum de estreia da banda, né? O disco ele é composto de duas suítes, né? Sirens and Silences, a suíte do lado A, e a faixa título Working at a Resume on a Tower do lado B. E é uma coisa maravilhosa, mistura de música teatral com rock, com avant-garde propriamente dito, com um pouco de música pop, com alguns elementos até de dream pop, de psicodelia, e é uma coisa absolutamente fantástica, anárquica, gostosa, deliciosa, e ao mesmo tempo que tem essa envolvência, tem a coisa do politizador, né? Porque o disco ele fala, o próprio conceito do álbum, ele versa sobre as pessoas avisando as outras do que está acontecendo no mundo, como se fosse quase que um telejornal, entre aspas, de fatos que estão acontecendo dentro daquela torre de Babel, que é o mundo, né? Então tem um pouco dessa coisa também, um pouco alfinetadora, entre muitas aspas, do papel da mídia, em como ela cobria esses conflitos, a Guerra Fria, a Guerra das Malvinas, que tinha acabado de estourar no finalzinho de 82, 83, que era quando a banda estava formando e estava com essa ideia fresca pelo Chris Cutler, né? Que é interessante esse álbum, um disco excepcional, é um disco bem avant-garde, assim, e eu adoro todas as performances deles, a Lindsay lá com os instrumentos, né, fazendo as camadas dos sopros, né, o trabalho da harpa, enfim, tem nem muito o que dizer sobre esse álbum. Eu também recomendo o News from Babel, infelizmente durou muito pouco, né? Eles lançaram um disco seguinte, em 86, que eu não vou me recordar o nome agora, porque eu não fiz propriamente roteiro, salvo alguns nomezinhos aqui que eu botei aqui na lista, mas a capa do álbum vai estar aqui, que tem participações de gente como Robert Wyatt, Phil Minton, acho que também participa, salvo o erro da minha parte, o nome do disco é Letters from Home, ou algo do tipo, que também segue meio que a história, né? E é um disco tão bom quanto esse, acredito que até um pouco melhor, inclusive, né? Que pelo que eu me lembro, né, esse eu não ouço há muito tempo, né, o Working on a Resume on a Tower eu ouço bem mais, então posso dizer mais isso. Em lugar, já estamos aqui já na reta final do nosso vídeo, né, um outro álbum também bem politizador, entre aspas, né, mas bem mais sentimental, digamos assim. Eu não podia deixar esse disco de fora da minha lista, é um dos meus discos favoritos de 1984, Stationary Traveler, do Camel. Esse álbum, ele foi gravado pelo Camel no momento de reagrupação do Camel, né? Depois do Nude, aí veio lá o Single Factor, que foi um disco de contrato, em que o Andrew Latimer se juntou com uma porrada de músico de estúdio, né? Eles fizeram a turnê do disco, né? Só que eles ainda deviam lá um disco para Decca, e a banda tentou se reagrupar com os membros, o Andrew Latimer tentou se reagrupar com membros e etc, para formar mesmo uma banda para tocar, para voltar mesmo com o trabalho no Camel. Ele chamou Colin Bass, que já tinha sido baixista e vocalista do Camel desde o I Can See Your House From Here, que estava fora do Single Factor. Chamou para completar a formação o baterista Paul Burgess, que também já tinha trabalhado com a banda em algumas sessões e também nessa turnê de 82, né? Tom Scherpenzel, tecladista do Kayak, argumentado por alguns músicos de estúdio, Chris Rainbow, David Payton, salvo engano, acho que faz alguns overdubs de baixo aqui para esse disco, Raden Mendal e por aí vai, para trabalharem no Stationary Traveler, né? O disco meio que voltou ao lado conceitual do Camel, né, que eles já tinham feito no Nude, em outros discos também anteriores, o próprio Snow Goose e por aí vai, que dessa vez versava de uma história de um casal que vivia na Alemanha Ocidental, que resolveu se refugiar, sair de lá enquanto o país estava dividido, né, no auge da Guerra Fria, né,
no auge da Guerra Fria. É um conceito muito emotivo, muito bonito, transposto nas músicas. O disco também, claro, tem seus momentos de impacto nas músicas, no lado deles se refugiando, na mensagem um tanto politizadora, né? De que aquela política de que os governantes deveriam abandonar mais as suas próprias convicções políticas e pensar no bem-estar do povo que estava dividido, né? E de muitas dessas pessoas que se amavam, isso em casais, na forma de casais, como é falado nos personagens do disco, mas também na forma de pais com seus filhos, famílias, amigos e por aí vai, né? E de como essa política, ao mesmo tempo pensada como acolhedora de uma nação, acaba dividindo e separando pessoas que nasceram e que se amam, né? E o disco ele reúne esses momentos em grandes performances. Refugee, a faixa título, um dos momentos mais lindos da discografia do Camel, Cloak and Danger Man, outras faixas também, Long Goodbyes, né, que virou um clássico dos shows da banda. Enfim, não tem nem muito o que dizer sobre esse álbum, né? Um disco muito bonito, um disco muito emotivo, tem muitos elementos também um pouco pop, né? Mas claro, calcados juntos no progressivo. O Camel soube muito bem atualizar esse seu som, né? E pra mim eu considero um dos melhores álbuns dele. Falei sobre esse disco também em um outro vídeo de favoritos do Camel. Tá aqui o meu segundo lugar na lista. Para encerrar a lista de hoje aqui e o nosso vídeo, um disco que pra mim é o melhor álbum de 1984 no rock progressivo, né? Muita gente não considera esse álbum progressivão assim dessa banda, né? Já que é, entre aspas, descrito como a fase dos sintetizadores deles, mas pra mim é o melhor disco de 1984 no gênero. Eu tô falando do Grace Under Pressure, do Rush, né? É um disco absolutamente fantástico e que também vai nessa onda. É um disco conceitual que versa sobre os tipos de pressões que o ser humano enfrenta durante toda a sua vida. Pressões, claro, no âmbito emotivo, pressões externas, pressões internas, né? E de como o ser humano ele lidar com isso sob diferentes ordens e de que maneira todas essas pressões acabam influenciando a nós a sermos quem nós somos, né? Nas características mais positivas ou nas características mais negativas, né? E o disco ele versa muito sobre isso em vários aspectos, né? Em todas as músicas, né? Fala também, claro, muito sobre a Guerra Fria, né? Que estava acontecendo na época. É um dos discos, inclusive, mais soturnos, entre aspas, dos Rush. Os instrumentais são mais atmosféricos, mais pesados aqui. E embora seja um disco, entre aspas, da fase dos sintetizadores, a guitarra do Alex Lifeson tem muito protagonismo nesse álbum, né? Os instrumentais também são muito bons, assim. Os teclados aqui não afogam as músicas têm um peso, e os teclados aqui, eles talvez um pouco diferente do Signals e nos discos seguintes, eles entram como camadas texturais aqui. Eles não são muito os protagonistas das composições, né? Eles entram como auxiliares aqui, e em auxílios muito pontuais, assim. É lógico, tem músicas que eles são o cerne musical da canção, mas é muito bem equilibrado isso com o peso do instrumental, e eu acho um disco fortíssimo, acho um disco pesado, um dos melhores repertórios da carreira do Rush. Distant Early Warning, After Image, Red Sector A, que fala lá sobre os horrores do Holocausto, do impacto das políticas de divisão, né? O que essas políticas podem causar para as pessoas, né? Emocionalmente e socialmente até, né? Vale lembrar que o Geddy Lee é de família judaica, né? E a música foi inspirada por esse fato. O Neil Peart escreveu a música, lindíssima, uma letra muito, muito tocante, né? The Enemy Within, né? Que é uma música que fala sobre os medos. The Body Electric, outras grandes faixas, Red Lances, e um encerramento que pra mim é um dos melhores encerramentos de um disco do Rush, que é Between the Wheels. Enfim, Grace Under Pressure pra mim soberano, é um disco inclusive que eu gosto mais do que muitos álbuns clássicos do Rush. Eu acho esse álbum muito mais interessante, sei lá, que o 2112,
que talvez até a Farewell to Kings, né? Mais do que os 3 primeiros, com certeza, mas mais do que esses clássicos também, que muita gente fala, eu acho, né? E acho talvez um dos melhores discos de toda a carreira do Rush, talvez entrasse num top 5 meu com uma facilidade bem grande. E é isso. Encerra aqui minha lista, encerra aqui o vídeo de hoje. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da minha lista, os álbuns que faltou. Não deu pra colocar todos os álbuns. Tem muitos discos aqui que eu pensei em botar, mas eu acabei tirando. Mas eu também queria fazer uma lista que fosse ao encontro do que eu gosto, do que eu considero importante e tudo mais. Dei umas pequenas assim, roubadinhas, mas roubadinhas válidas, porque são álbuns que eu amo muito, né? E eu acho que vocês também vão gostar. E é isso, até o próximo vídeo do nosso canal. Digam aí nos comentários, continuem seguindo a gente. Muito obrigado novamente pela marca dos 1000 inscritos. É isso. Um beijo pra todos vocês. Tchau, tchau.